Está começando mais um podcast do Estúdio Jardins. Hoje a gente trouxe Diego para trocar um papo sobre legal. gestão, sobre empreendedorismo também, política. Vamos conversar. Vamos tocar em política aqui, que a gente quase não toca, mas eu quero saber de uma teoria que você falou. Vamos lá, vamos em frente, vamos em frente. Mas antes, quero fazer um jabá aqui para a galera que tá pagando esse episódio. Que é a gente mesmo. O próprio estúdio, O próprio estúdio. O podcast do estúdio. Se você quiser gravar um podcast, quer gravar aula, anúncio, tudo relacionado a áudio e vídeo, entre em contato com a gente aqui no Instagram, no YouTube, manda um número no telefone, manda um direct lá no Instagram, @estúdio_jardins, que a gente vai entender esse projeto e vamos viabilizar isso aí, certo? Vamos lá, Diego. Gestão empresarial que você trabalha? Sim, empresarial também, né? Trabalhei já há um bom tempo com empresas, né? Eu fui empresário há muito tempo. Eu, lá para os anos 2000, mais ou menos, né? Assim que estava terminando o curso de administração, decidi implementar, né, algumas técnicas ligadas ao empreendedorismo, à gestão. E meu pai, e na verdade tem que voltar, a história está em 1940 praticamente. Né? Se apresenta aí. Então, sou Você é daqui de Aracaju, não? Sou de Aracaju, Sergipe, mas morei em Brasília um bom tempo. Bom, meu nome é Diego, eu nasci em Aracaju em 78, né, tem um tempinho, sou filho de Itamar e Edila, tenho 2 irmãos, casado com Karine, minha querida esposa, tenho 2 filhos, Gustavo e Guilherme. E a história na questão empresarial começou muito porque meu avô, em 1945, tinha um hotel em Pão de Açúcar, interior de Alagoas, né, chamava Hotel Vitória. Tá? E, claro, na verdade, no interior os hotéis eram casas, né, com vários quartos, e não é hotel estruturado. Né? Então, Pão de Açúcar fica aqui na beira do Rio São Francisco, né, em Alagoas. E meu avô ele teve esse desejo, né, de construir. Meu pai, bem novinho, via aquilo tudo e tinha vontade de ter um hotel. E nós, na década de 90, meu pai adquiriu os terrenos ali na praia de Atalaia, onde a orla nem existia ainda, né? Essa orla nesse modelo que está hoje, a orla de Atalaia. E nós construímos o Hotel da Costa, lá na orla de Atalaia. Fica próximo ao Farol. Hoje está com a rede Nobile, mas passou pela rede Best Western um tempo com a gente na gestão. E depois nós fizemos uma expansão do empreendimento e aí houve decisão de sair do negócio, né? Meu pai, minha família. E a minha família é muito empreendedora. A gente teve aqui, em sociedade com um tio meu, a revista Aracaju Magazine, né, a TV Cidade Canal 20, um canal de televisão. Então, eu também, além de administração, eu também atuo como radialista, né? Eu sou radialista também. Mandar um abraço para o pessoal do Sindicato dos Radialistas aí, do Conselho Regional de Administração. Estamos aqui com o símbolo da administração aqui na mesa. Então, eu sempre tive essa tendência na parte da gestão, do empreendedorismo. E aconteceu uma história muito longa, né? Desde os anos 2000 até hoje, são mais de 23 anos aí de experiência em gestão empresarial, né, particular, e em gestão pública também. Atuei na Insetur, que é a empresa sergipana de turismo. Hoje, infelizmente, nem sei como é que está a Insetur, né? Não sei o que está acontecendo, se existe, se não existe. Né? Atuei na Funcaju, a antiga Funcaju, que era a Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. Aí nos governos municipais o esporte saiu, foi criada uma Secretaria de Esportes, depois o Turismo, Indústria, Comércio e Turismo também foi uma secretaria, e hoje a gente tem aí turismo sozinho, esporte sozinho, e agora o atual prefeito criou o desenvolvimento econômico, né? Também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, tudo de origem da Funcaju. É melhor separado que deixar... Cara, eu não sei assim, né? Não tenho como julgar porque eu não tenho noção do orçamento municipal, mas eu penso que, independente de você estar no mesmo conjunto, né, numa secretaria só, numa fundação, o importante é que o prefeito, o gestor, dê valor ao tema, né? Independe, eu acho que, inclusive agora, o prefeito tem dado um bom valor ao tema aí no turismo, né? Colocou na Associação de Hotéis, na BIH, 1,5 milhão pela segunda vez já na própria Associação para Investimento em Turismo. Muito bacana, né? Parabéns aí ao prefeito de Aracaju. Eu também fui da BIH também, né? Eu fui presidente da BIH em 2008, mais ou menos. A gente tinha hotel e eu fui presidente da Associação de Hotéis. A gente não teve esse 1,5 milhão na época, não. Infelizmente. Né? Mas fizemos um trabalho, né? Deixei lá a minha contribuição. E de lá para cá eu trabalhei muito com associativismo empresarial, não é, nessa área do turismo principalmente, do comércio também. Eu trouxe para cá um movimento de jovens empresários, que é o CJE, Conselho de Jovens Empresários e Empreendedores. Eu participei. Eu fui o primeiro presidente. Foi? Lá nos anos 2005. Tem tempo, cara. A gente tá ficando velho aqui, né? Porque eu me considero um jovem, mas a gente vai vivendo aí, Eu participei na gestão de Lucas. Lucas, gente boa, foi presidente nosso lá. E aí depois, no início da Divanine.
Ivanline, que aí veio a pandemia, tá? E deu uma Foi, enfraquecida, deu uma mas enfraquecida. eu tenho uma boa notícia. Ivanline tem feito aí um trabalho bacana para retomar o CJE. Não sei em que formato ainda, né? A gente voltou a conversar com a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, a SESI, mas eu entendo que o jovem também precisa ter um posicionamento mais forte em relação ao associativismo, né? Participar mais. Eu entendo também que tem uma parte cultural em Sergipe que é muito desafiador, mas eu vivi, sabe, Vitor, nesse tempo todo buscando essas parcerias, essas construções. Então, atuei muito forte aí, como eu te falei, né, na própria Insetur, no Serviço Público, Funcaju, depois fui para a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo no governo do então prefeito João Alves Filho, que infelizmente já não está entre nós, na Prefeitura de Aracaju. E depois, na sequência, eu fui convidado para o Sergipe Tech. Né? Foi minha última função, agora em 2023, no início do ano terminou, eu fui diretor técnico do Parque Tecnológico de Sergipe, que também é uma grande estrutura, mas infelizmente não tem um foco, né, muito direcionado na área de ciência, tecnologia e inovação. A gente está sofrendo muito em Sergipe nessa área, precisamos avançar muito nessa área. Infelizmente é uma área que tem muito potencial. Estados como Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, e outros têm um foco muito forte na área de inovação e que não significa apenas desenvolvimento tecnológico, né, de coisas de tecnologia. Significa que as pessoas precisam modificar o modo que elas estão fazendo. Não é? É uma coisa simples. Se você faz as mesmas coisas dos mesmos jeitos, o resultado vai ser sempre o mesmo. Sim. Então, é modificar os processos, os caminhos. Mas tenho muita alegria de ter contribuído lá no Sergipe Tech também, no Parque Tecnológico de Sergipe, ter sido um dos diretores técnicos. Né? Infelizmente, a gente tem aí, ou não, essa oxigenação, infelizmente porque às vezes você não consegue deixar uma marca, né, mais forte no processo. Infelizmente porque a oxigenação faz parte também do caminho, não é? A mudança de direção, tal, eu acho que faz parte. Agora, que cuidem do parque, né? O parque tem uma grande estrutura ali logo após a Universidade Federal de Sergipe, mas eu penso que precisa ter um direcionamento, uma vontade do governador, principalmente, né? Porque é uma organização social, uma associação privada associação privada, né, com essa característica, mas de organização social. Então, ela tem são duas em Sergipe, né? O Sergipe Tech e o IPTI, que fica em Santa Luzia do Itaim. Então, não sei o que o governo pensa nisso, os deputados estaduais pensam sobre isso, mas é importante fortalecer, não é, essa área de ciência, tecnologia e inovação. Fortalecimento também. Que você fala, a questão de financeira, no caso? Também. Não só financeira, recursos financeiros, mas também pessoas, né? Chamar pessoas para conversar, dialogar mais. A gente tem uma estrutura muito bacana em Sergipe já formatada. Eu costumo dizer, sabe, Vitor, para as pessoas, que Sergipe tem todas as organizações que precisam ter. Né? Por exemplo, a gente tem uma fundação de amparo à pesquisa aqui, que é a FAPTEC. Né? A FAPTEC é uma fundação que cuida de editais, que cuida aí também dessa parte muito, muito ligada à contribuição da universidade, bolsas universitárias para mestrado, doutorado e outros programas, ou seja, ciência. Né? A FAPTEC tem que ter um braço muito forte com as universidades, uma parceria aí grande com a UFES, a UNIT e outras faculdades também, escolas, por que não, desenvolver projetos na área de ciência. Né? Você tem o IPTI, né, que eu acabei de falar, que tem um projeto muito bacana de tecnologia, né? Mas você tem o Instituto de Tecnologia e Pesquisa também de Sergipe, né, o ITP, né, que fica na Universidade Tiradentes. Então tem todas as organizações de formação, são muitas organizações. E tem o Sergipe Tech, tem a CDTEC, que é a secretaria. Tem uma complexidade nesse caminho, mas está tudo montado. As organizações existem, mas a gente, infelizmente, nós estamos vendo pouco resultado. Eu não estou culpando as pessoas, né? Eu quero deixar isso bem claro, Vitor. Não estou culpando as pessoas que estão lá hoje e também não é porque eu saí que as coisas não estão tão bem. Eu, quando estava lá, as coisas também eram muito difíceis, entendeu? Né? É uma questão de foco mesmo, uma questão de vontade, de prioridade. E quem perde com isso é o estado de Sergipe, porque você não desenvolve uma área de inovação, de tecnologia, de ciência, né? E aí você tem, dentro do estado e na prefeitura, o prefeito atual, né, o Edivaldo Nogueira, lançou aí agora a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Mas falta um ano para a eleição, acho que vai ficar só para... Né, acabou de lançar, está pronta, entre aspas, mas que seja feito alguma coisa, preparando aí para 2025, né, que vai ser um novo governo, não sei quem... Quer dizer, depois sobre política a gente vai falar. Eu até já sei quem vai ganhar a eleição, né? Não, mas parte da minha teoria, viu? Depois eu vou falar a minha teoria. Se o Hugo tivesse aqui do nosso podcast, ia dizer, não, Diego, não é bem assim, mas ele pode discordar, não tem problema não. Esse negócio dos conselhos, sim,
essa falta de comunicação para poder um projeto acontecer. Eu sentia muito isso na época do CJE, e Sim. não pela presidência, mas sim por interesses, talvez. Interesses e formas de comunicar. Sim. Porque, por exemplo, eu ficava pé da vida porque é um conselho de jovem empreendedor. Sim. Né? E a impressão que eu tinha é que qualquer passo que a gente tinha que fazer, tinha que entrar em contato com a SESI. Certo. Isso E é aí uma... eu ficava, meu irmão, vamos ser um pouco... Assim, eu não sabia como é que funciona essas questões de estrutura, né? estrutura e também de hierarquias. Eu não gosto e não entendo. Sim, sim, sim. E aí, para qualquer movimentação, qualquer evento, tem que ver com a SESI. E o que me incomodava era que, em sua grande maioria, é um monte de velho. Aí eu ficava, porra, eu quero fazer um evento que é para jovem, com a comunicação jovem. Sim. Aí chegava lá nos caras e voltava. Aí eu falava, meu Deus. Na verdade, Vitor, tem toda uma estrutura, né? Primeiro que é uma estrutura de poder, tá certo? Então, quando você pega qualquer organização onde tem um diretor geral, onde tem um diretor executivo, né, um diretor-presidente, onde tem um presidente, um coordenador, é estrutura de poder. E realmente tem que ter alguém que mande, porque se você não tem uma pessoa que está no comando, você não sabe para onde ir, né? Assim foi no... Quem é cristão, né? Quem acompanha, se você for ler a Bíblia, por exemplo, todos os livros da Bíblia têm pessoas que são destaques. Abraão, Noé, Adão, tal. E você vai, quando chega em Cristo, Cristo foi um grande líder. Ele foi a figura, né, que liderou os apóstolos, tal. Então, é importante ter estrutura, entende? Da liderança. Mas eu também concordo com você que precisa ter agilidade nas coisas, né? O jovem é mais agoniado. Eu fui mais jovem do que sou hoje, mas me considero ainda muito agoniado, né? Muito jovem ainda, porque eu acredito muito nisso, na agilidade, né? Agora, aí há de se discutir certos pontos, né? Como a questão burocrática do negócio e tal. Então, assim, o que eu penso em relação ao movimento, qualquer ele que seja, ou o movimento do CJE, a gente tem um movimento aqui muito bacana de jovens também, que é o Caju Valley, né? É muito legal também, muito bacana. Tem o Conexão Sergipe, que Pronto. é muito bom também, não sei se você já conheceu. Não, esse eu não conheço, não. Depois eu quero conhecer também. Promove eventos. Me conecta nesse, eu quero conhecer. Eu já fui convidado para participar das palestras e tal. Legal. E eu tenho alguns conhecidos lá que já palestraram, que falam bacana, cara. para todo mundo se ajudar ali. Isso. E eles promovem, cobram ingresso, pá. Isso. É muito bom. É o caminho. E aí o que acontece? Aí você tem o Soma Network, que é um novo movimento que chegou há pouco tempo. Sim. Você tem o LEAD, que é um movimento de liderança também. Tem associações, sindicatos. E você tem um movimento também, até criado por uma pessoa aqui em Sergipe, que trabalha muito forte nessa área de tecnologia, que é o Inova Mais Sergipe. Esses movimentos todos têm, é o que eu te falei, está tudo pronto. Não precisa se inventar mais nada. Qual que é o grande problema? Na minha visão, tá? Alguns, né, tem vários problemas. Um dos problemas se chama liderança. Né? Aí eu fico vendo o pessoal, não, porque é líder de comunidade. Líder de comunidade que não lidera a comunidade. Aí é fácil você se intitular líder. Né? Sim. Mas tem que liderar. E liderança tem 2 pontos. Liderança dá muito trabalho. A liderança é solitária. Solitária só, porque você tem que tomar decisões. Às vezes a decisão vai agradar Diego e não agrada o Vitor. Sim. O Vitor vai ficar com raiva do Diego, mas é decisão. Eu vou chegar uma hora e falar, não, meu amigo, eu preciso decidir nesse ponto. E acabou. Agora fica todo mundo, não, porque... Né? E eu me considero também um cara assim, né, que altamente agradador, tal, que vai... Eu estou até mudando um pouco, né? Eu fiz 45 anos agora em janeiro e tem um bispo da Comunidade das Nações, né? Ele fala o seguinte, ele diz que o homem amadurece após os 45 anos. O amadurecimento de verdade do homem chega aos 45 anos. Eu fiz em janeiro agora, ou seja, antes eu era muito imaturo. Ele diz isso em livro, né? Ele faz algumas comprovações lá, né? E aí, exatamente isso. Você tem que buscar esse amadurecimento porque as pessoas acabam sem entender muito disso. Então, Vitor, está tudo preparado. Sergipe tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Instituições, organizações. Tem o Ed Sergipe também, né? Ed Sergipe, tem a associação comercial, tem vários CDL, tem o Sebrae, tem o que mais? Tem as universidades, as faculdades. Então, tem instituições que são mais lucrativas, têm mais recursos, outras com menos, outras sem... como eu falei, o Caju Valley tem líder de comunidade lá. Então, inclusive, eu posso até falar o nome dos caras aqui, eu gosto muito deles. O Thales Carvalho, né, o Lucão, né, o Márcio. Tem uma turma muito bacana lá, mas é uma liderança que eu não vejo, né? Com todo respeito,
meio solto, né? E liderança solta não é liderança, é um movimento. Você acaba só virando um título, né? Não, é um movimento, né? Eles criaram também uma associação de startups também, né? Que chama ASIS, que é o mesmo nome da associação de supermercados, vai ter uma confusão no início, que também é ASIS, também é o nome. Então, assim, precisa organizar essas coisas, sabe? E o que eu acho que é o caminho, na minha visão, que é um pouco complexo, né? Deixar até essa mensagem para a sua audiência aqui. As pessoas, você se coloca à disposição para contribuir e não chamam você. Não chamam você, porque talvez o perfil que você ficou pé da vida, uma vez não chama mais o Vitor, não, porque ele fica pé da vida. Vamos chamar o Diego que não fica pé da vida, que ele vai dizer, tá legal isso aí, o negócio tá um lixo. Que bacana, parabéns. Não, cara, tem que criticar, tem que falar, né? Criticar é chato, não, é para melhorar. Se for para um negócio, é muito importante ter a crítica, ter o confronto, então... mas está tudo caminhando, cara. Acho que Sergipe tem muito potencial. A gente está aí já no meio de 2023, né? E eu espero que as coisas realmente caminhem de verdade, que a gente consiga avançar cada vez mais. Em várias áreas, né? Que a gente falou aqui de algumas, mas em várias áreas. Então eu fui dessa função aí, né? Fui minha última, e claro, o Conselho Federal de Administração também. Eu tive uma história no Regional de Administração e no Federal. Fui presidente do CRA Sergipe, 2013 e 2014. Logo após ter sido presidente da Associação de Hotéis, né? Que foi a Associação de Hotéis me deu essa sequência depois do CJE. Eu fui presidente do CJE em 2005 e 2006. Em 2008 eu fui para a BH. Eu era o presidente mais jovem da Associação de Hotéis a brasileira, né? De hotéis, que é a secção de Sergipe, né? Então fui o presidente mais jovem à época. E antes um pouco, em 2001, eu tive a alegria de formar aqui um grupo, né? Que é o Rotary Clube de Aracaju Nova Geração. É um clube de Rotary, né? Que tem uma galera muito bacana lá, e a gente está aí há 22 anos já juntos trabalhando, muito bacana, muito legal. A gente até se reúne aqui, né, no empreendimento aqui ao lado aí, né? E é muito bacana, a gente trabalha com várias frentes aí mais sociais, de colaboração, e tem uma turma muito boa lá. Então, assim, eu tenho muita alegria em fazer parte, né? Porque o Rotary é uma organização que eu costumo dizer que ela tem, dentro das suas dificuldades, das suas imperfeições, um dinamismo bacana. Toda a diretoria muda a cada ano, né? Coisa feita por americano, sabe? Não sei se você gosta de americano. Gosto, mas eu sou fã dos Estados Unidos, porque o povo americano, eles têm uma cultura do desenvolvimento. É por isso que o país é o que é. Eles pensam sempre em desenvolver, em ampliar, né? Uma mentalidade ampla, né? E isso é muito bacana. A gente trouxe um convidado aqui ontem, que ele passou boa parte da carreira dele. Ele é educador, né, professor? Sim. Já lecionou em Harvard e tudo. Legal. E ele sentiu que uma grande diferença do americano para o brasileiro é o ato de você se preocupar demais. O brasileiro se preocupa demais. O americano tá tipo, não, vamos fazer, vai dar tudo certo e vamos nessa. Vamos só botar energia. Você sabe que para isso eu tenho uma teoria, né? Que minhas teorias meio malucas aí, né? Se a galera pode aceitar ou não, fica à vontade. Se não aceitar também, não tem problema. Mas eu tenho algumas que eu acredito que tem um pouco de sentido. Né? Nós somos todos seres humanos formados pela parte física, né? O corpo, a parte física, a alma, certo? E o espírito. Alma e espírito tem uma conexão que às vezes parece que é igual, mas não é. A alma, ela é como se fosse a mente, né? As emoções. O próprio nome mente já diz o que ela é, né? Mente, é mentirosa, tá certo? Sim. É a cabeça, o cérebro que está aqui dentro. As emoções. E o espírito é a conexão com Deus, com o Criador, religião, que aí seria uma polêmica falar sobre religião. Mas se você for olhar a religião norte-americana, né, como eles foram povoados nos Estados Unidos, como o povo chegou nos Estados Unidos, você vai ver a diferença. Não é? Então, assim, com todo o respeito que eu tenho às religiões, todo o respeito que eu tenho, e assim, religião, se ela for para o bem, eu até aceito. De forma concreta. Eu sou cristão, acredito em Jesus Cristo como Salvador, mas as pessoas têm as crenças que elas quiserem ter. Mas é isso, corpo, alma e espírito. Então, o povo é formado por isso. A sociedade é formada por isso. Mas as diferenças, elas são belas e elas podem se conectar lá na frente em relação a um novo momento que pode ser feito, entendeu? Sim. Então, não só o povo americano, mas o povo europeu, você pega ali, né, os asiáticos, né? Então, quando a gente fala de Jesus Cristo, essa crença pesada, mas você tem lá, por exemplo, o Buda, né, o budismo, muito forte, com, sei lá, bilhares de pessoas, né, gente pra caramba na China, né? Você vai na Índia, muito forte, tecnologia, inovação, a Índia é um país muito forte nisso, a Austrália, a África ainda sofre muito com essas questões, né? E você está aqui na América do Sul, não é? O Brasil é um país riquíssimo, muito forte,
mas que precisa ter essa mentalidade, né? Destravar isso aí. Sim. Porque uma preocupação que eu tenho, sabe, Vitor, é o seguinte, é que as pessoas ficam esperando muito do outro. Eu acho que o brasileiro tem muito disso. Ah, porque o político, porque o Lula vai salvar a nação, porque o Bolsonaro ia salvar a nação. Não tem nada a ver Lula nem Bolsonaro, né? Quem vai salvar a nação é o Vitor, é o Diego, trabalhando, desenvolvendo, porque no empreendendo. final os dois vão sentar na mesma mesa, vão comer. Essa é a minha teoria. Depois, se você quiser saber, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Beleza. E é exatamente isso que eu defendo, né? Não só no Brasil, mas inclusive no exterior. Né? Tem um livro que é muito bacana que fala sobre política, ideologia e conspiração. Ele conta exatamente essa história. Foram 2 americanos que escreveram. Até lancei no meu Twitter falando sobre isso. Eu botei a capa do livro, marquei algum jornalista, aí um cara entrou dizendo que esse livro é a conspiração da conspiração. Porque teve um cara que financiou para o cara escrever. Sim. Mas realmente mostra que toda liderança ela é fruto de algum movimento, de algo que acontece. O Hitler foi assim, né? As famílias tradicionais americanas que chegaram ao poder foram assim, e outros países do mesmo jeito. E que assim, quando você começa a trabalhar com marketing, você vê de tudo. Né? E a galera aprendeu os macetes de você viralizar ou bombar. Sim. E que hoje os pudores acabaram. De tipo assim, eu sei que se eu falar determinado assunto, vão me queimar. Mas eu não tô nem aí. Eu quero os views. Né? E aí, desses views, eu vou filtrar quem vai vir. Porque, por exemplo, um assunto polêmico, sei lá, machismo. Sim. Você sabe que você se falar de certa forma sobre mulher, você vai viralizar. Por quê? Porque vai gerar ódio, vai gerar raiva, vai gerar indignação. Sim. Só que daquela galera que tá vendo você falar, 10 mil pessoas te viram. 100 ali vão te seguir porque gostou do que você falou. E é isso que a pessoa quer no final. É algo meio forçado, porque a pessoa sabe, não, vou falar isso aqui porque eu sei que vão me queimar. Só que eu quero que me queimem para que eu consiga... Tenha visualização. E eu acho que isso... Que antigamente eu olhava assim, não, isso é conspiração, que é o louco que vai querer se auto-queimar só para poder ter um hype. Só que aí quando você começa a ver as paradas, não é bem assim, a galera faz de propósito. Cara, é muita loucura, né? Então é o que eu te falo, é corpo, alma e espírito. É algo na mente que faz com que você mude de opinião, mude de ideia. Nós somos produtos do meio, né? Nós somos... eu estou fazendo um trabalho com uma grande amiga minha, e ela fala, Diego, no dia que o seu pai fertilizou a sua mãe, né? Seu pai plantou a semente na barriga da sua mãe, você já começou a sofrer dali. Não é? Então, e tem sentido, a gravidez que a sua mãe teve, o que aconteceu na barriga da sua mãe aconteceu, e você tem reflexo até hoje, com 45 anos depois. Aí você fala, cara, é muito louco isso, mas tem sentido. Sou eu, você, todo mundo que está nos assistindo, se você for fazer uma reflexão, você pode mudar? Todo mundo pode mudar a sua história a qualquer momento. Né? Não tira esse mérito. Vão criticar você? Vão criticar. Você tá gordo, falam de você. Você está magro, falam de você. Você é feio, falam de você. Você é bonito, falam de você. Não tem jeito. Você é rico, falam de você. Né? Dá trabalho para ser rico. Dá trabalho para ser pobre também. Dá trabalho. Meu irmão, não tem jeito. Entendeu? Você veio ao mundo por um propósito. Eu não sei qual é, às vezes, o seu, eu não sei qual é, às vezes, o meu. Eu sei que a administração, gestão é uma paixão que eu tenho. Trabalho isso há 20 anos sobre essas questões. Mas não sei se, de repente, eu posso mudar, né? Descobri o radialismo também, porque eu me considero não, né? Eu escuto as pessoas falando, Diego, você é um comunicador, você é um cara que sabe comunicar, tal. Isso é uma vantagem competitiva em alguns pontos, né? Aproveitar até mandar um abraço para o meu amigo Anderson Góes aí, que trabalha com oratória, né? Inclusive o nosso programa, fazer um registro aqui, né? O nosso podcast que é nesse estúdio, No Palco, o Anderson teve a ideia do nome também junto com o Hugo, porque ele tem uma escola de oratória que chama No Palco. Também a escola não é No Palco, é Palco. É o nome da escola. E o nosso podcast é No Palco. Eu queria ver um curso depois para melhorar a minha oratória. Só que eu não achei. Ele é sensacional. Já vou te indicar, Anderson, veja aí depois a comissão. Vou indicar aqui um aluno para você veja a comissão. Mas eu estou brincando, o Anderson é sensacional. Eu fiz oratória extreme com ele, fiz curso de coaching com ele. Né? E aí tem esse processo também. No Brasil as coisas são muito distorcidas, cara. Você é coach, o cara te sacaneia. Né? Mas tem nos maiores coaches internacionais aí, o Tony Robbins é essa pegada, o cara tem muito disso. E o Anderson tem um trabalho incrível, já tem escola em Brasília, tem escola aqui em Aracaju, está abrindo em Maceió, então
E oratória é um caminho muito bacana para você construir, né? Porque as pessoas precisam aprender a se comunicar. Esse é um grande desafio da humanidade. E 90% dos problemas em qualquer organização, seja empresa, pública ou particular, seja família, qualquer organização, são problemas de comunicação. Com certeza. 90%. Tamo aí as ordens, pra gente bater esse papo aí. Mas me formei em coaching também. Ah, fez? Legal. Fiz pelo IBC. E aí sai do curso naquela pegada forte, motivação, né? Todo mundo devia fazer esse curso, quero ajudar a galera e tal. E aí vem o brasileiro, né? E começa a estragar o que é bom. Eu usei um pouco o nome coach, né? Eu usei na minha parte profissional. Mas a galera prefere mais a parte formal, né? Você fez, por exemplo, eu fiz administração, então me formei na Universidade Tiradentes, depois fiz uma pós-graduação em marketing na própria Universidade Tiradentes e fiz um MBA em gerenciamento de projetos na FGV. Pronto, é FGV, meu irmão. Onde você vai? O cara fez FGV. Não significa nada, não é? Não é legal, mas não significa nada. Significa que você é um profissional que fez uma qualificação, aprendeu uma série de ferramentas, assim como o curso de coaching no IBC, na Sociedade Brasileira de Coaching, no Instituto Olos, onde eu fiz, né? Com o próprio Anderson Góes, que o Anderson tinha uma pegada muito legal. Ele chegou a ter praticamente uma ideia de uma escola de coaching mesmo, né? Mas ele vendeu a marca e tal, e focou mais na oratória. Ele fez uma mudança profissional que foi de forma inteligente demais dele, porque ele é um orador mesmo, né? Ele é um cara que trabalha com oratória muito forte. E, cara, mas a gente distorce em tudo e a gente fica nessa, né? Na época eu tava empolgado, tava até marcando algumas sessões para poder praticar, só que aí até usei no Instagram, só que começou a vir um monte de gente esquisita e também vem os comentários, né? E aí te desmotiva. E quando a gente, pelo menos eu era bem mais novo, acho que tinha uns 23, eu acho, 23, 22, por aí. Sim. E aí qualquer coisa já era motivo de tipo, não, tá bom, vou desistir já aqui e vou aplicar na minha vida só. E tem muitos investimentos nessa área, né? Por exemplo, eu também, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos presenciais também de imersão, né? Eu fiz 2 que eu acho que são bem legais. Eu fiz o método CIS, né? Que é do Paulo Vieira. Né? Eu fiz em Brasília em 2018, eu acho, se eu não me engano. 2018. E já estava botando cerca de 4 mil pessoas no final de semana, em 50 horas, né, de curso. É absurdo, mas são cursos caros. Mas esse foi 1.500. Não é tão caro não, mas você faz as contas aí. Quem tiver calculador em casa é só botar 4 mil pessoas vezes R$1.500. Aí você vê quanto é que deu de faturamento. Só ver quanto é que alguns milhões. E ele já estava perto da pandemia botando cerca de 7 milhões de pessoas. Já veio a pandemia, ele precisou dar uma organizada. E também em 2019 eu fiz o método Protagon, que é do Wendel Carvalho, fiz no Rio de Janeiro. Sim. Né? Também 50 horas, mas eram 1.600 pessoas, mais ou menos. 1.500, 1.600. É um pouco menor. Do Wendel Carvalho é massa? É massa. Mas é muito de emoção. Não é porque saiu aquele que viralizou, né? Que virou meme do cara gritando e tal. Ah, sim, você é um homem e tal. Isso aí, você ficou engraçado. Por isso que eu olhei assim. Eu não. Mas ele se deu bem naquilo ali, cara. Ele cresceu mais ainda. Foi aquele negócio que eu falei, né? Virou uma queimação, mas quem gostou é faturamento. Cara, ele tem um trabalho muito forte nas emoções, na mentalidade. Eu tive também a alegria, foi muito rápido, mas de pelo menos encontrar rapidamente com ele, com o Pablo Marçal, né? Ele era candidato a presidente da República, naquela confusão toda. Ele esteve aqui em Sergipe. Ele veio aqui? Teve. Foi rápido. No aeroporto, ele só desceu no aeroporto. Depois ele foi para um hotel na Orla e ele foi embora no outro dia. Mas confusão, o cara não conseguiu viabilizar a campanha dele. Mas eu tive como me aproximar. Até entreguei um livro para ele, né, da Administração em Pauta. Entreguei para ele. Ele, claro, né, não me deu nenhum tipo de retorno ainda. Mas quem sabe esse vídeo viraliza e ele me dá um retorno. Pablo, me dá um retorno. Até mandei mensagem no Instagram dele para... eu acredito muito nessas conexões, sabe? Sim. E ele é um cara que também tem uma pegada muito forte. Ele é absurdo. E eu gosto da pegada dele. Tem gente que critica muito, né? Tem um grande amigo meu que fala, rapaz, aquele cara é maluco e tal. Da montanha, sei lá. Negócio da montanha e tal. Mas, cara, você vai se você quiser, cara. Ninguém é obrigado a ir a lugar nenhum, tá certo? Eu te chamo pra uma reunião e você não é obrigado a ir nessa reunião. Se você chegar lá e não gostar do clima, você levanta e vai embora, cara. Ele sempre falou isso também, isso ficou claro. Todo o processo de coaching que eu fiz, né? Todos os processos, né? Inclusive... Fiz com o Fábio Azevedo, um grande amigo meu também, que tem um instituto que trabalha com programação neurolinguística, aqui de Sergipe. Até trouxe de Portugal muitas técnicas. Mandar um abraço para o Fábio também aqui. Jorge Cabral, um grande amigo meu também, que é professor universitário na área de desenvolvimento humano, coach, vários treinamentos. Veja, o coach é o seguinte, você quer uma sessão de coach comigo, de mentoria, alguma coisa.
Cara, a primeira sessão você não gostou, você não precisa voltar mais. Entendeu? Faz Beleza, parte do tchau e processo. benção. É isso aí. Então, Uhum. não tem esse segredo de você ficar, não, porque o cara fez isso. Cara, é problema dele, entendeu? Ele pode ter e tem os defeitos dele, mas eu penso que o Pablo Marçal é um cara que tem um potencial gigantesco. Sim. Inclusive, ele tem vários infoprodutos, ele tem livros Absurdo, escritos acho e que tal. o lançamento que eu acompanhei dele da Casa Digital, acho que foi uns 44 a 50 milhões que ele fez ali. Pois é, então. É muito louco, cara. Isso aí é um negócio sem fronteira, assim. Então, eu Aham. gosto muito da pegada dele, né, dessa área e tudo mais. Diego, Vamos lá. indo pra parte política, assim. Já tá o tempo passando, já. Tem Vou- tempo ainda não? Tem. Tipo, tá não, acabando o tempo já. não, mas já Passa tem meia rápido, hora, né? já tem meia Ah, tá vendo? Eu falei, rapaz, conversa boa, passa rápido. Passa rápido demais. Diga aí. Mas é uma parada que me incomoda, Vamos pro incômodo. da minha parte mesmo. Vamos lá. Que assim, o que eu sei de política Aham, é mais de São Paulo do que daqui. certo. E eu não sei literalmente por quê, eu suspeito só, Sim. né? Porque não sei se lá é contém a população maior, eles Sim. se comunicam, então isso que eu acho que falta aqui também é um ecossistema de informação entre o Estado. Sim. E isso se aplica em qualquer área. Por exemplo, a gente sabe, quando vai para um stand-up num cara de São Paulo, que Osasco é um bairro perigoso, Sim. né? E eu acho que falta um pouco desse ecossistema de informação circular para que a galera daqui comece a espalhar informação, Uhum. seja ela qual for, seja política, seja humor, como eu falei aqui. É. Porque assim, eu sei muito mais, eu sei que Osasco já é um bairro perigoso, Sim. eu sei mais da política sei lá, eu acompanho mais o pessoal, sei lá, apareceu muitos comunistas hoje no YouTube, Uhum. eu vejo também o pessoal do MBL, Sim. e tá todo mundo no mesmo miolo ali de São Paulo, Sim. né? E às vezes um ou outro se destaca, sei lá, o historiador daqui Uhum. de Sergipe, né? Uhum. E tem acho que é um Davi, que também aqui é do MBL. Sim. E eu sinto falta desse ecossistema aqui, nessa parte política, não só política, mas de informação. Sim. Por que você acha que isso acontece, assim, para a Cara, parte de informação? A política, ela é assim como a administração, né? A administração é uma ciência, a política também é uma ciência, né? A política, inclusive, tem cursos de ciência política, né? Ciências políticas. Então, assim, a política ela precisa ter esse entendimento e também entender que todos nós somos seres políticos, né? Entender isso também é fundamental para a gente começar o diálogo, né? Então, assim, existe essa questão. Outro entendimento, a gente tem que entender que a história ela não muda, né? Ela muda a tecnologia, a informação, a chegada do conteúdo, tudo isso já mudou, já se transformou, né? Quem diria que a gente estaria hoje, em 2023, num estúdio aqui batendo papo, né, com uma tecnologia dessa, vai para um canal e tal. Mas, assim, existem os poderosos, né, que é essa turma, entendeu? E aí, quando eu falava aqui nos bastidores com você sobre a questão da teoria, é que existem grupos que são fechados para a questão do poder. E são fechados, historicamente. Com o tempo, vamos fazer o seguinte, é como se fosse, vamos pensar nos reis, né, nessa questão da monarquia. Quando o rei morre, né, não sei se você assistiu The Crown, lá no Netflix, Já ouvi falar. é muito legal. Você sabe que o rei, antes da rainha Elizabeth, né, o pai dela, quando morreu, ela era a filha mais velha. Quando o pai morre, ela está num local, a mãe dela se curva a ela, porque ela é a nova rainha da Inglaterra. A mãe se curva, se ajoelha e se curva. A mãe, por causa do poder, né? Então, a não ser que a pessoa morra, ela está ali no poder. Entendeu? Uhum. Na política é diferente, porque é um processo democrático, tem eleição. Cara, não é diferente. Não é diferente. Porque os caras sabem onde mora a questão. São Paulo. Hoje eu até estava discutindo até com meu pai sobre isso. Não, o Tarcísio é o governador de São Paulo. Não, o Tarcísio tal, é um fenômeno, estava no governo Bolsonaro, o governador. Aí eu falei, legal, quem é o vice dele? Meu pai ficou assim um tempo. Kassab, a turma do Kassab. Acessou o poder. Uhum. O Kassab é o cara que está ali operando, num bom sentido mesmo, no poder da política, que faz parte do processo. Veja, ele não está errado, não. Sim. Não existe erro e acerto nisso. É o que está posto, é o que é. E, por exemplo, a gente vindo para Sergipe, historicamente, nós temos isso. No mínimo, né, que eu acho que é o máximo, 4 grupos. 4 grupos históricamente. 4 grupos ou 4 pessoas? 4 pessoas que viram grupos, que depois viram pessoas,
São 4 grandes como se fossem organizações, certo? Beleza. Então, se você pegar uma liderança aí do próprio Albano Franco no passado, ele era uma, né? Dr. João Alves Filho, que foi governador, também Valadares, o pai, que foi senador por muito tempo, quase 24 anos aí ou mais, sei lá, e Jackson Barreto, que fez um processo grande de renovação, entre aspas, mas foi Jackson que veio aí com Gama, que foi prefeito, depois Deda, Edivaldo, e se você for ver a prefeitura, fora uma lacuna que foi João Alves, que foi prefeito, mas João Alves está aqui, eu falei de João Alves lá atrás, né? Sim, sim. Então ele está dentro do grupo. Não é? O G4 aí. É como se fosse um G4. Como se fosse um G4, o Quarteto Fantástico. Então a gente chama de quadrado mágico também. Isso fica à vontade. As pessoas acham, não, isso aí é um quadrado perigoso, ruim e tal. Os 4 cavaleiros da Apocalipse. Não sei se está dizendo aí, você está dando nome. Aí você pega, aí vamos para 2023. Esses aqui, o Albano já está bem idoso, né? A gente até encontrei ele ano retrasado, está bem idoso. O Jackson está praticamente aposentado, né? Também foi governador e tal. Valadares, o pai, não tá também, já tentou para deputado estadual, não foi muito bem, não é? E Albano e João Alves Filho, infelizmente, já não está entre nós, já faleceu, né? Então, aí você traz para os dias de hoje. Aí você tem André Moura, certo? É uma força aí. Laércio Oliveira, que é o senador da República, recém-eleito. Aí você pega o Fábio Mitidieri, que é o governador, com um grupo também. Todos esses aqui têm pessoas ligadas, tá certo? Certo. E você está a liderança que está mais no poder. E o Rogério Carvalho no PT, mas talvez não seja ele, mas tem a Eliane Aquino, você tem o Márcio Macedo, que é ministro. Márcio Macedo, para vocês terem noção, o Márcio Macedo ele tem a sala do Márcio Macedo, que eu nunca fui lá, mas eu já tenho informações, fica muito próxima do presidente da República. Ele é um dos caras que fala com o Lula todos os dias. Caralho. Ele tem acesso ao presidente, ele é ministro muito próximo, ele não é da Casa Civil, mas ele é um ministro muito próximo lá, né, das relações e tal. E o Valadares Filho está com ele agora, recentemente assumiu lá uma função, então acessou ao grupo. O que eu quero defender? Desse grupo, desses 4 que estão aqui, se Diego, Vitor, qualquer um quiser conectar o poder, tem que conectar através desses 4. Senão você está fora do jogo. Fora do jogo. Tá? Isso é muito doido, eu vou falar a verdade. É muito doido, mas é assim. É muito, porque eu ia abrir um parênteses sobre política. Isso é assim na minha visão, tá? Não quero desmerecer a visão dos outros. Eu sei que tem muita gente que sonha em ser vereador, ser prefeito e tal, mas vai ser muito difícil. Sim, sim. Fora algumas questões, aí eu vou justificar para você. Em Sergipe é assim. Se você olhar a história de Sergipe, são esses 8 pessoas aí que eu tô falando. 8, 10. Deda que veio a falecer, infelizmente, mas Deda era uma liderança que surgiu. Mas Deda surgiu de onde? Deda surgiu de Jackson, Deda surgiu de Gama. Deda, ele foi do movimento estudantil. Foi, mas ele acessou o grupo para ser prefeito. Vira um se ele não potencial nele. Se ele não acessa o grupo, nele ele acessou. Se ele não acessa o grupo, ele jamais seria prefeito. E nem governador, como ele foi. Porque no grupo, ele chegou a governador. É muito louco, mas é isso. Aí, vamos a nível nacional. Vamos conversar a nível nacional. Né? 1989, eleição para presidente da República. Década de 90, iniciando, democracia e tal. Collor foi presidente. Collor foi escolhido, era um cara meio fora da curva e tal, mas existia um movimento para que o Collor fosse presidente. Né? Eles criaram uma imagem, um cara lutando karatê, andando de jet ski, fazia corrida de rua. A mulherada ficava louca com o Collor, porque o Collor era um cara presença. Um tempo depois houve o impeachment do Collor. O Collor não se adequou ao modelo. Tiraram o Collor. E aí veio outras pessoas. Veio o Sarney, aí veio Itamar Franco, na sequência, aí veio vindo Fernando Henrique. E nisso o Lula vinha tentando sempre. O que o Lula teve que fazer? Acessar o grupo. Ele acessou o grupo, virou presidente da República. É simples. Enquanto o Lula estava naquela né, gritaria e tal, não adiantou nada, ele não ia ganhar. Aí ele acessou o grupo e venceu a eleição. E como é acessar o grupo? Cara, você estar no movimento do poder, com as pessoas, conhecendo, conectando, trocando ideia. Porque é muito louco, porque eu tento trazer um pouco para o empreendedorismo, né? Que a gente vê direto pessoas que estão lá tentando. Sim. Sei lá, fazer os primeiros 10 mil reais, pelo menos na internet. Sim. Na internet, depois seus 20, 100. E aí, estancou no 10 mil. Aí ele fica, tô falando de tudo aqui, não consigo. Aí a grande diferença desses 10 mil virar 100 é o grupo que você tá. Pronto, é a mesma coisa. Que aí você vai pegar, sei lá, o cara cobra 8 mil reais pra você participar de um grupo. É né? isso. Aí você entrou com 8 mil. E aí vai ter uma pessoa lá, tipo, você vai ajustar isso
e eu vou te conectar com esse cara aqui, Isso. que ele já chegou a 100 mil. E ele vai te dizer como é que faz. Entendeu como é que é? É o poder. Então, alguém tem um poder de alguma coisa. Então, assim, na política, isso é política. É. Pronto, é a mesma coisa. Eu tô falando para você de partido, né, política, tal, de pessoas. Mas assim, Diego, só tem 4. Talvez possa ter mais um. Aí você fala, Sergipe, tem o Edivan Amorim, Eduardo Amorim, então pode ser um quinto, porque eu não acho que seja, porque quem representa nesse G4 aqui que a gente falou, no Quarteto Fantástico, o Amorim é o André Moura. Ele representa o grupo. Uhum. Entende? Ele representa hoje esse grupo. Ah, mas o André Moura não está no governo? Tá, mas ele é uma liderança. Ele é uma liderança. Ele é um cara que tem votos no interior, tal, assim como o Fábio também tem. Ah, o Fábio tá como ali? Fábio Mitidieri, Belivaldo Chagas, Jefferson Andrade, Nitinho, Jorginho Araújo. Esse é o grupo. Então, uma pessoa para ascender sozinha é difícil. Eu acho impossível. Aí, meu irmão, tem outras teorias, que aí foi uma briga no negócio do voto impresso, da tecnologia. Sim. Aí eu não vou me meter nesse mérito, porque eu confio na justiça. Eu ainda confio na justiça. Sim. Né? Nos tribunais, na justiça brasileira. Eu confio. Mas, por exemplo, por que não ter o voto e você levar o papelzinho com o seu voto lá no horário tal, direitinho, certinho? Uhum. Por que não? Tiveram vídeos, né, depois da eleição que o Lula ganhou, vídeos dizendo que não tinha votos do Bolsonaro nas urnas e tinham votos. Tal. Veja, se leva a um outro problema. Aí já é outra questão que eu costumo chamar de sistema. Sim. Né? Aí quem é o sistema? O sistema são os juízes, os donos de grandes empresas, são os bancos. Isso tudo é um sistema. Quem vai financiar uma campanha, por exemplo, Vitor, quer ser vereador. Você tem um cara legal, tal, gente boa, você é candidato. Você vai ter um limite. Porque você tem um X número de amigos que gostam de você e vão votar em você. Por exemplo, 300 pessoas, que eu acho muito. Mas talvez chegue lá, 300, que Vitor é gente boa. Só que Vitor precisa de 3 mil para ser vereador, por exemplo. 3 mil votos. Como é que eu vou conseguir avançar de 300 para 3 mil? E é com contato. Cara, nesse caso é no sistema. No sistema. Né? Ou com dinheiro, ou com estrutura, ou com ajuda da família, ou um médico que vai fazer uma cirurgia de graça para uma pessoa, ou um policial que vai ajudar a segurança de uma festa que conhece fulano. É assim que funciona. Muito louco. Mas é o sistema. Mas funciona assim, cara, não tem jeito. E não vai acabar. E funciona isso não é só no Brasil, não, é no mundo. Isso que assim, deixa claro, porque parece que a coisa, não, é Sergipe, é Brasil, que tem. O mundo é assim. Só que aí tem São outro sistemas tipo. e microsistemas. E microsistemas. Agora tem outros níveis, né? Você vai para os Estados Unidos, o modelo é diferente, mas também tem muita política que tem sujeira também. Com certeza. É humano, entendeu? Agora, o que precisa fazer? Realmente transformar a qualidade do político. E eu penso que nos últimos anos houveram uma série de tentativas, né? Mas por inadequação das pessoas não conseguiram acessar e entrar. Mas você vê, o próprio Luciano Huck tem feito um movimento muito forte no Renova Brasil, Renova BR, né? Renova, tal, é um movimento. Esse movimento quer qualificar a política. Isso é massa. Porque precisa ter essa qualificação. O que é qualificação? O cara precisa estudar, o cara precisa ler, o cara precisa eu acho que né, a pensar, precisa aprender ter a pensar. um know-how. É o mínimo, né? O mínimo para você gerir um país. E ascender a política. Por exemplo, eu sou um vereador de Aracaju, eu tenho um nível. Eu sou um deputado estadual, eu tenho outro nível. Eu sou um deputado federal, eu tenho outro nível. Eu sou um senador da República, eu tenho outro nível. Eu sou presidente da República, eu tenho outro nível. Eu sou um ministro, eu sou um secretário. E aí vai embora, porque são série de questões e as pessoas não entendem. Por exemplo, o que faz um vereador? O que faz um deputado federal? O que faz um estadual? Eles estão no parlamento. Isso devia ser explicado nas escolas. Eles fazem leis, eles estudam leis, eles falam sobre reajustes, eles fiscalizam o executivo. Quem fiscaliza? O vereador, o prefeito, o deputado estadual, o governador, né? O federal, o presidente da República, junto com os senadores. Né? Porque o federal, de acordo com a representatividade, você aumenta o número de deputados, você sabe disso, né? Por exemplo, o Sergipe tem só 8, São Paulo tem 60, 90 deputados federais. Sim. São Paulo é o maior estado da federação e tal. Já no Senado não, são só 3 por estado, são 81 senadores. Aí já tem um equilíbrio no parlamento, né, do Senado. E aí vai embora, aí você vai para o executivo, né? O presidente da República, governador e prefeito. Eles vão, o que o próprio nome diz? Executivo, eles vão executar projetos, obras, executar programas de governo, né? E esse é um grande desafio, porque o cara é executivo, mas tem perfil para o parlamento. Né? Por exemplo, Dr. João Alves Filho, que foi governador... um exame DISC de todo mundo. Todo mundo, que não adianta. Alocar a galera. Porque o cara, por exemplo, Dr. João Alves era um cara que era muito bom no executivo, sempre foi. Né? Obras estruturantes, uma visão de mundo. Inclusive, muita gente sente muita falta de gestores como o Dr. João. O que é um gestor? O cara
tem que ter visão, ele precisa ter visão, né? Ele foi um grande governador, o prefeito nem tanto, porque ele já estava na idade avançada, e o prefeito é um pouco diferente do governador, né? O governador pensa o estado como um todo, o prefeito é o bairro, é a rua que está com buraco, o semáforo está com problema, né? A ponte, né? Inclusive falando em ponte, né? A ponte do Rio Poxinha, a ponte do Rio Poxinha tem que ficar pronta aí logo, né? Tá demorando um pouquinho aí. Tá demorando. Pode testar um cagaço de passar ali e cair no buraco. Tá demorando um pouquinho aí. Mas veja, aí ele é o executivo, ele vai executar os projetos e os programas que a prefeitura tem. E aí é muito simples, aí você tem legislativo, executivo e judiciário. Aí tem os juízes, tem os promotores, tem as pessoas que vão julgar, né? O Brasil tem um custo muito pesado, né, nessa área toda, muito pesado, mas a gente não tem como mudar tudo, né? A gente tem como entender e participar de alguma forma, né? Levando a nossa mensagem, buscando novas possibilidades. Então eu penso Você acha que dividir o Brasil seria massa? Cara, eu não sei se que nem os Estados Unidos, por exemplo. Sim. Mas o problema é que, assim, dividir, eu não sei se seria o caminho, porque os Estados Unidos tem uma cultura de patriotismo muito forte. Né? Cada casa americana tem uma bandeira dos Estados Unidos. Né? No Brasil, se colocou muito por conta da eleição da Copa do Mundo. Sim. E foi distorcida a eleição, porque a bandeira não era do Bolsonaro, a bandeira é do Brasil. Sim. Né? Então, a bandeira do Lula é minha, é do comunismo, que dos caras são socialistas, tal, quem gosta dessa área toda, dos liberais, dos democratas. Então, eu não sei até que ponto seria... O Brasil não tem maturidade para o patriotismo. Não tem maturidade. Nós não somos patriotas. Não. Essa é a verdade. Nós vivemos no Brasil e nós não odiamos onde vivemos. É uma máxima que tem, porque a gente pensa que não tem oportunidade, não tem emprego, tudo do outro é melhor. E tem gente prosperando aqui. Prosperando e muito prosperando, assim. Por que falta no Brasil? Falta a questão da mentalidade, de abrir a mente, a questão do transbordo, entendeu? O que é o transbordo? Você passar para as pessoas informação, não ficar só para você, por exemplo. Eu aprendi isso na minha vida. Diego, eu quero o contato de fulano, cara. Vou só perguntar para ele se posso passar. Pode passar, cara. Não tem problema. Não é um contato meu. Né? Hoje, com as redes sociais aí, que todo mundo tem acesso a tudo. Não, tem um negócio que o pessoal vende contato. Tem um negócio chamado, um modelo do mercado chamado dropshipping. Não sei se já ouviu falar. Acho que sim. Pessoas que fazem essas importações, né? Vão lá no fornecedor, pega um produto e chega na sua casa. Sim. E aí eles têm uma lista de, sei lá, 30 contatos. E aí ele te vende. Ele vende por 50 contos, 100 contos. Pois é, cara. Pra poder... E isso tudo... Porque também, no final de tudo, vender contato é um grupo de network, né? Sim, com certeza. É uma associação. Esses são os grupos que a gente falou. Mas é isso, cara. É um desafio grande, é uma mudança mental. Né? O brasileiro, ele precisa acordar para isso, entender que a gente vive num país maravilhoso, que tem muita oportunidade. E o que falta é que cada um de nós comece a construir as suas oportunidades. A oportunidade ela é construída. Como? Cara, eu preciso entender que eu tenho... Isso é, inclusive, tema do meu terceiro livro, né, que eu estou escrevendo aí. Sim. Que eu vou falar um pouco sobre a administração do tempo. Mas é engraçado, gestão do tempo são coisas que não existem. Né? Administração do tempo, gestão do tempo... É gestão no tempo, né? Administração no tempo, porque o tempo vai passar. Mas você tem que dizer esses temas para as pessoas entenderem. Então, entender que você precisa ter uma visão mesmo, uma construção. Né? Então, hoje, o que eu estou fazendo, Vitor? Eu estou trabalhando com novos negócios, novas oportunidades, né? Com startups. Eu tenho alguns contatos aí fora de Sergipe, então, buscando conexões até no próprio exterior também, para trazer para cá algumas coisas. Então, assim, mas é desafiador, porque o pessoal não abre o coração. Né? Acha sempre... O sergipano, eu falava muito que ele é desconfiado, né? O sergipano. Tem um pessoal amigo meu de Brasília que estava morando recentemente aqui. Ele falou, não, Diego, eu não acho que nem desconfiado, eu acho que é insegurança. As pessoas são inseguras. Então, quando eu chego no estúdio desse, cara, me passa o contato do dono do estúdio, eu quero conversar, para falar com o cara, o Vitória assim, rapaz, eu acho que o cara quer meu emprego aqui. Eu acho que eu não vou passar o contato do cara, não. Tal. Aí fica aquele clima, aí você mal percebe que isso é ruim para você. Porque Diego pode trazer novos patrocinadores, Diego pode trazer novas pessoas para fazer programa aqui, né? Ideia de projeto, Diego pode trazer outras iniciativas para o estúdio. Então os caras ficam, sabe, será que Diego quer aqui, meu irmão? Acho que ele quer pegar meu lugar. Eu estou ganhando aqui meus 3, 4, 5 contos, o Diego vai tomar isso de mim. Cara, não existe. Aí a gente não tem um transbordo.
É a mentalidade da escassez, entendeu? Sim. É a escassez que traz. Aí eu tô falando pra você do sergipano porque eu sou sergipano. Não tô falando de você, Tô tô falando de no mim. lugar de fala aqui. Não, eu tô falando de mim, entendeu? Tô falando da minha pessoa, né? Que tenho esse problema também como sergipano. E precisa. E aí o governador tem esse problema, porque é sergipano, o senador tem esse problema, que é sergipano, né? Os deputados têm esse problema, que são sergipanos. E aí falta essa virada de chave, entendeu? Eu penso que a gente tem muita condição de fazer isso, agora depende de cada um de nós. Ô, Diego, sobre os seus livros, pra gente dar aquela infeliz encerrada. Claro, tranquilo. Você tem... Aqui é um livro só. Né? Aqui é um livro só. Esse aqui é um livro que eu escrevi, um pequeno artigo, né? Esse aqui é o Administração em Pauta, né? Que é o livro que eu tradicionalmente... Tenho até aqui, deixei aqui uns livros também para fazer parte do cenário aqui. Esse foi a primeira edição dele, eu não tenho mais ele impresso, eu tenho só uns 2 em casa, né? Esse foi o primeiro, é um livro um pouquinho mais claro e tal. Mas é o mesmo conteúdo do outro, né? Salvo algumas mudanças, porque... Infelizmente, um amigo meu veio a falecer, né? Ele fez uma homenagem aqui para mim, o Carlos Menezes Calazans Eloy dos Santos, que foi presidente do CRA há muito tempo. Né? Inclusive, o filho dele, o Carlos Eloy Filho, é o atual presidente. Então, eu também troquei aqui em memória, né? Ele faleceu, infelizmente, mas esse foi a primeira tiragem, né? E depois ele virou esse aqui, houve uma mudança de capa só, né? Ele tá mais bonito mesmo. Esse aqui, né? Eu prefiro. Mais sério e tal. Esse aqui era mais jovem e tal, e acho que ele ganhou uma maturidade, né? Acho que ganhou com o tempo a maturidade. Envelheceu bem, né? Envelheceu. E esse aqui é o melhor de cada um de nós, né? Uma publicação dos 10 anos da editora Artner, né? Esse livro aqui, com o Joselito, que produziu, inclusive... a Artner está completando, esse aqui foi de 10 anos, ela completa esse ano 12 anos. A editora, e eu escrevi um texto aqui falando sobre vida nova, né, nova luta, vida nova, tal, essas coisas que a gente estava passando por uma de pandemia, dia novo, luta nova. Né? Sim. Então foi um texto que ficou bem bacana o texto. Né? Eu tive aí apoio de algumas pessoas que me ajudaram a construir, então eu falo muito das questões da fé, da religião também. Porque a vida ela vai passando e a gente precisa construir esses caminhos, né, como eu te falei. Então, assim, é muito importante que a gente tenha uma cabeça ampla e aberta para receber cada vez mais informação. E eu falo para as pessoas que estão nos assistindo, abram um coração para ter novas oportunidades, para entender outras pessoas, né? Sim. Sigam aí o que está na Bíblia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu fico vendo pessoal na rua xingando as outras, tal. E eu também às vezes faço isso, então tem que ter essa reflexão. Né? Esse estado de alerta também. Isso aí. Obrigado, meu amigo. Diegão, muito obrigado. Espero que venha aqui outras vezes. Esse papo é muito bom. Vamos fazer mais vezes aqui, cara. Você também está convidado para o nosso podcast, né, do Meire Matheus. Sim. Vamos só alinhar as agendas. Tá bom. Para poder esse encontro acontecer. Beleza? Para quem quiser te encontrar, onde é que é? Você vai lá no @Diego da Costa DC, lá no Instagram, né? Eu tô no Twitter também, Diego da Costa. Tá? Eu tô lá no... DC, Diego da Costa, entendi agora. DC. Tá com a camisa aqui, ó. Agora. Diego da Costa, DC. O cara veio da Marvel. Você vai fazer a referência. Eu gosto muito do Homem de Ferro, cara, na Marvel. Homem de Ferro é massa. Um abraço pra Tony Stark e turma. Se tiver assistindo aí, Tony Stark. Mandou um abraço. Um abraço pra galera da Marvel. Valeu, obrigado, meu amigo. Então, até a próxima aí. Gente, quem chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa o like, comenta o que você achou desse episódio. E se quiser gravar seu podcast, suas videoaulas, curso, tudo relacionado ao áudio e vídeo, entre em contato com a gente. @Estúdio_Jardins e a gente vai trocar esse papo. Beleza? Valeu, até a próxima.